Um dos papéis exercidos pelas empresas juniores consiste em funcionar como canal de expressão para competências como liderança, comunicação, relacionamentos e capacidade gerencial. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui pela TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Muito bem, gente, nós falamos de empresas juniores. Alguém pode estar me questionando, mas é júniors ou juniores? Eu não sei, tem que perguntar para alguém de português, né? Nós estamos aqui com Eduardo e Cristiano. O Eduardo é o nosso entrevistado, ele vai falar, Eduardo Silveira, né? O Eduardo Silveira vai falar sobre as empresas juniores, como que elas estão funcionando dentro das universidades e quais são as pretensões para o futuro. Mas antes, Eduardo, eu queria que você falasse esse lance aí. Você faz farmácia, mas se dedica à questão das empresas júniores ou juniores. Como é que é isso aí? Fala isso aí pra gente. Bom, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui hoje, conversando um pouquinho mais sobre o movimento Empresa Júnior, né? Bom, eu iniciei na faculdade de farmácia, na UFJF, na segunda parte de 2015, motivado muito por questões de família. E lá dentro eu descobri novas possibilidades, né? Dentro da universidade hoje, eu saí exatamente daquela linha da farmácia em si, né, que é a linha que eu entrei, e comecei a descobrir outras áreas, né, tanto a área de inovação, a área de marketing, a área de vendas, tudo isso devido ao meu contato que eu tive com a empresa júnior, né. Eu entendi que o profissional do futuro, o profissional multidisciplinar, ele precisa ter mais do que a sua competência técnica de formação, né. Ele precisa de explorar outras áreas, e foi assim que eu descobri na faculdade de farmácia por meio da universidade, né? Sou muito grato à universidade por isso, né? Bacana. Por ter me dado essa possibilidade de explorar outras áreas, e hoje eu consigo estar muito mais completo, como tanto o desenvolvimento das minhas hard skills como soft skills também, né? Bacana. Uau. Bom, aqui do meu lado está o Cristiano. O Cristiano, ele, aqui em off, aqui nós estamos conversando, parece que você andou participando também de empresas, né? Não, eu andei auxiliando na parte de treinamento, Na né? parte de Como eu dou treinamento. palestras, treinamentos na área da PNL, você sabe. Então eu já fui em várias empresas júnior, algumas, né? Hoje nós temos mais de 30 aqui só em Juiz de Fora, né? Espalhado aí no meio das universidades. E eu estava ouvindo, por exemplo, o Eduardo falar, acho muito legal essa coisa das empresas júniores ou juniores, né? Vamos ficar isso até o final do programa. Eu sinceramente não sei. Então, eu vou adotar juniores, né? Você até chegou a me falar em off aí depois, antes, né? Mas, assim, uma das coisas, eu vou até dizer uma coisa talvez um pouco polêmica, uma das coisas que eu via na questão da formação acadêmica era que ela focava muito nas pessoas serem formadas para serem empregadas. E eu vejo que uma das contribuições fantásticas que as empresas juniores traz é justamente essa maneira empreendedora de empreender o próprio negócio ou de se ver como o gestor da sua própria profissão, né? Como é que começou toda essa questão das empresas juniores? Que isso é novo, né? Tem quantos anos? Como é que começou tudo isso, Eduardo? O movimento ele começou na França, isso na década de 60, com a ideia de que precisava de sair um pouco desse cenário teórico, né? A gente precisava dar aos nossos alunos esse entendimento e conhecimento mais prático, né? E a empresa júnior ela surge como esse braço educador, né? No momento de crise, que até então precisava-se disso. E ela chegou ao Brasil, né, também nessa pegada, né? Na década de 90 ela vai chegando ao Brasil e ela vai começando a ganhar capilaridade dentro desse cenário. Muito tendo em vista que, quando a gente fala muito de empreender, eu gosto sempre de desmistificar, né? Porque a gente fala muitas vezes, empreendedor é o cara que abre o negócio. E como você falou, o empreendedor é o cara que pensa diferente, ele faz diferente. Ele pode empreender em processos, em qualquer área. Ele pode empreender dentro da gestão pública, né? Não necessariamente abrir um negócio. E as empresas juniores, ele vem trazer essa nova mentalidade, né? Que o aluno ele não precisa de ser um empregado simplesmente. Ele pode ser alguém diferente lá dentro, que pensa diferente, que faz diferente. E o que a gente sempre fala é, nós não queremos trabalhar todo dia esperando dar 6. A gente quer que nós sejamos apaixonados pelo que nós fazemos, né? E por isso nós trabalhamos na empresa júnior. Que os empresários entendam e conheçam o seu propósito, saibam onde quer trabalhar e que a partir disso ele entregue ao máximo aquilo que ele consegue, que ele pode fazer, né?
Legal. Queria fazer uma colocação. Logo depois eu vou te pedir para você falar. Você já contou a história do surgimento do jeito que foi questionado aí pelo Cristiano, né, que é uma pessoa que participa também, que conhece esse métier. Então você falou do surgimento. O surgimento parece que tem a ver com as universidades. Agora, eu queria deixar aí fazendo o papel de advogado do diabo, eu queria colocar uma coisa assim que a gente vê muito. Eu tenho assim uma certa tranquilidade para falar nisso, porque eu realmente estou de fora, embora eu esteja dentro também. Eu estou dentro porque eu tenho uma empresa e eu quero ser empreendedor. Mas eu estou de fora porque eu não estou dentro de uma incubadora, eu não estou lá dentro da universidade, não estou vendo como é que funciona, não estou batalhando por aquilo. Não estou Apesar de que você tem essa veia de professor, né? eu tenho a Que veia de te professor. coloca bem Pois próximo. inclusive, até quando eu falo de empreendedorismo, depois a gente pode até comentar sobre isso aí. Mas a questão é a seguinte: empreender não é necessariamente inovar. Você concorda comigo? Sim. Porque às vezes as pessoas se sentem cobradas de fazer uma coisa muito diferente. Né? E eu acho até que se você começar a fazer coisas muito diferentes o tempo todo, nós vamos começar a perder a linha de contato entre elas. Empreender, você pode empreender com uma coisa, você pode pegar lá o tricô da sua avó lá e fazer uma coisa muito bacana e bem feita, né? E algumas pessoas rechaçam às vezes quando você recicla ideias velhas. Nós somos consumistas não só nos produtos, como somos consumistas de ideias. Tem que ser uma coisa cada vez mais nova. Eu, inclusive, me acuso disso. Eu também me acuso disso. Então, empreender não é inovar. Bom, mas a incubadora, a empresa Júnior ou Juniors, ela está trabalhando dentro da universidade em princípio. Sim. Né? Como é que é esse funcionamento da universidade? Eu queria trazer aqui a ideia que nós conversamos antes de ecossistemas. Como é que é essa semelhança aí? Bacana. Hoje nós estamos dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora e nas demais instituições de ensino. Né? Hoje nós estamos em 11 em Juiz de Fora. E nós trabalhamos muito associado à faculdade, à universidade, porque nós acreditamos ser um braço educador complementar. Né? Nós queremos trazer esse complemento à formação do estudante e à formação também do indivíduo, né? Mais do que profissional, mais o indivíduo. E como a gente conversa, né? A gente conversa muito com essa parte educadora também, quando você fala de universidade. Nós conversamos também muito com o mercado, então esses ecossistemas nós nos nutrimos por meio disso, né? Hoje nós fazemos, por exemplo, projetos, né, para empresas do mercado e, ao mesmo tempo, são alunos que estão ali estudando. Então, você consegue trazer para ele esse profissionalismo de lidar com o mercado, né, que é muito alto, e às vezes o mercado ele vai ter uma exigência muito maior do que a própria faculdade. Às vezes, dentro da faculdade, você tem possibilidades de errar alguma coisa que o mercado, às vezes, não te dá essa possibilidade. E o aluno ele entende, ele aprende, ele erra, ele se desenvolve, vê como que é diferente. Então, nós conseguimos conversar muito nessa parte de educação, né? Tanto frente ao mercado, como frente às faculdades. Então, nós temos que ter isso muito alinhado à faculdade, ter isso muito próximo, esse contato, né? Para a gente conseguir conversar e saber como que a gente pode atuar da melhor forma, né? Tá. Então, quer dizer que uma coisa interessante, hoje em dia as pessoas têm falado muito isso. Outro dia assisti uma palestra, até de um rapaz aqui de Juiz de Fora, uma pessoa muito bacana, que estava exatamente falando do trabalho, do ensino, que tenha sempre, por exemplo, na física. Na física, há uns anos atrás, você tinha um laboratório de física. Hoje não está até muito em voga, não, mas você tinha um laboratório de física. Então, você via vários daqueles conceitos conversados, falados dentro de sala de aula, em algumas experiências. Nas matérias técnicas, como, por exemplo, engenharia, bioquímica, farmácia, né, e medicina, você tem uma parte, né, uma parte física, vamos dizer assim, do aprendizado, né, onde você está mexendo na matéria. Agora, algumas questões são muito conceituais e algumas universidades não têm tantas coisas físicas. Por exemplo, quando você está falando de administração, você está aprendendo uma teoria de administração. Se você não estiver administrando, né, então a ideia era você prover todo o estudante de uma ligação com a prática. Ele tinha sempre um laboratório, né? Então, a questão da incubadora que você está falando aí, desse ecossistema, dessa reação com o ecossistema, o significado disso é que você está sempre com um ensino, por isso que você fala que ele é coadjuvante. Mas se nós evoluirmos aí, conforme está parecendo que está pintando por aí, essas incubadoras, essas empresas júnior saírem
da universidade. Existe isso? Existe essa ideia? Não, o movimento Empresa Júnior hoje, necessariamente, ele está dentro das faculdades Ele tem da que universidade. continuar. Sim, ele tem que continuar. Porque qual que é a ideia? A ideia é que as pessoas entrem, tenham o seu ciclo de desenvolvimento lá dentro e eles avancem com relação a isso, né? Certo. Então, eles têm um prazo de estar lá dentro, muitos ficam durante 1 ano e meio, 2 anos, e aí novas pessoas vão entrando, vai oxigenando isso. Então, a Empresa Júnior existe para desenvolver pessoas, não necessariamente para lucrar, para ter esse retorno financeiro, mas muito mais para desenvolver pessoas. Mas e se for uma universidade, uma faculdade, uma universidade privada? Também. Do mesmo Também. formato. Mesmo formato. É porque eu estou ouvindo você falar a palavra laboratório, né? E incubadora, né? São também outras modalidades, né? Que a Empresa Júnior, eu percebo que é muito isso, esse desenvolvimento de pessoas. Uma vez eu estava preparando um rapaz para entrar numa Empresa Júnior, olha só. É uma coisa disputada, né, Eduardo? É uma coisa assim, dentro das universidades, quem tem uma visão sobre sobre a Empresa Júnior, quer entrar, quer instalar. E como é que funciona esse processo da pessoa estar lá dentro da Empresa Júnior, Eduardo? Qualquer um pode, quem é que pode estar lá? Muito bacana. Hoje qualquer um pode ter acesso à Empresa Júnior, né? O que nós fazemos é o processo seletivo, como toda empresa, né? Nós fazemos esse processo seletivo de escolha realmente dentro daquele processo. As pessoas que mais se destacam, que tenham melhor desenvolvimento, ele entra como se fosse uma empresa mesmo de mercado, entendeu? Ele já vive a experiência do recrutamento e seleção já ali. É o que a gente fala. Até participar do processo seletivo de empresa já é um desenvolvimento. Que você já sabe como que funciona no mercado, né? E ali você tem a possibilidade de errar e tentar de novo, né? E crescer com relação a isso. Né? Então todos podem. Agora, quem entra tá ligado a competências que ele sobressai ali, seja na entrevista, seja né, durante a trajetória dele dentro da universidade. Tem isso também? Não necessariamente dentro da universidade em si, mas o que a gente prega muito é a competência técnica e a capacidade da pessoa se desenvolver e querer. O que se avalia muito é a pessoa, ela quer se desenvolver, o que ela busca na Empresa Júnior. Ela está aqui porque ela quer se desenvolver, aprender, evoluir. Bacana. Então é esse tipo de perfil que nos agrada. Ela pode criar alguma lá dentro? Sim, as empresas júnior podem ser criadas. O que a gente tem hoje são empresas júnior que a gente chama de iniciativa, que elas vão surgindo nos cursos e nós, quanto Liga das Empresas Júnior de Juiz de Fora, nós vamos lá e damos esse suporte para o crescimento e desenvolvimento dela, desde o suporte embrionário, entendimento de modelo de negócios. Então quer dizer que a ideia não necessariamente parte de você, por exemplo, para criar um segmento lá dentro. Emerge sempre do estudante. Isso. A ideia é que seja assim, esse é o modelo mais sustentável, né? Que a demanda ela chegue para a gente por meio que o movimento, por exemplo, começa a ser conhecido e as pessoas se interessem por ele, né? Quantos universitários tem mais ou menos no Brasil? Vocês têm ideia? No Brasil? Não tem, né? Porque aqui é o seguinte, olha só, o nosso modelo de negócio aqui está se desenvolvendo como foi desenvolvido na Europa, que você falou, né? Então ele está dizendo o seguinte, hoje 11 mil jovens profissionais distribuídos em cerca de 280 universidades brasileiras, compondo 1.200 dessas entidades. Então, quer dizer, nós temos 1.200 entidades que estão trabalhando com 11 mil jovens em 280 universidades. Aí nós precisamos de alguns dados, né? Quantas universidades nós temos? Só que em Juiz de Fora eu acredito que nós temos umas 16 a 18 universidades. Só aqui em Juiz de Fora. Só aqui em Juiz de Fora. Contando um pouco essas online, né, que tem. Será que tem empresas júnior em cada uma dessas unidades? Não necessariamente. Em Juiz de Fora? Nós estamos em 11 das 12 físicas, né? Das 12 físicas. São 12 físicas, então. Falta Faxo ainda que nós estamos. Poxa. Bacana, então o negócio é violento. Tem algumas que já tiveram, igual aquela que eu falava com você em off, né? Então tem isso, né? Tem universidades que as empresas não continuam e tem outras que, por exemplo, as empresas juniores, elas têm até orgulho. Eu lembro de uma outra que até eu falei que estive dando treinamento, né, para ela e tudo um tempo, que eles tinham orgulho que era um dos melhores do Brasil, tinha prêmios, tem prêmios, né? Sim. E tudo mais. Como é que está o Brasil, ou melhor, o Juiz de Fora posicionado no mundo das empresas juniores? Muito bacana essa pergunta, porque nós temos muito orgulho de hoje sermos um dos maiores núcleos de empresas juniores do Brasil. Né? Nós fomos premiados em Gramado como o 4º maior núcleo do Brasil. Uau. Que bacana. Temos o objetivo de ser o maior até o final do ano. Uau. E as empresas júnior acreditam muito nisso. E aí, esse premiação não é questão de ego, mas é questão de como nós estamos desenvolvendo os nossos
nos nossos alunos, né? Então, se você tem um impacto muito maior, questão de faturamento de projetos, você necessariamente desenvolve mais os seus estudantes. Então, mais do que um número em si, a questão é o que está por trás desse número, né? Sim. Se a gente fatura mais, tem mais projetos, a gente desenvolve mais, né, os nossos estudantes. Claro, claro. Todo o desenvolvimento, tudo isso está nesse reconhecimento do ranking, né? E é muito bacana saber que o Juiz de Fora está com um posicionamento Nós legal, estamos né? bem posicionados. Abramo. Agora, quais são os segmentos onde aparecem mais? Por exemplo, mais em quais áreas? Quais áreas que aparecem mais empresas ou que vocês estão atuando? Geralmente, a empresa júnior vem muito dessa área de engenharia, administração, né? Isso começou-se muito assim, principalmente administração, que era uma pegada mais forte. Hoje nós temos empresas júnior de medicina, farmácia, biologia, geografia, todas as áreas. Novamente, o profissional precisa ser multidisciplinar. Pensando em profissional do futuro, né? E não cabe mais a ele ficar restrito às suas capacidades técnicas. Então, se você tiver uma ideia, ali couber, uma pessoa da área de advocacia, uma pessoa da área de engenharia, da área de administração, a empresa absorve isso tudo. Sim, hoje nós temos também direito também, tanto em uma instituição fora da UF, dentro da Universidade Federal também temos. Da medicina também? Medicina também, tanto fora quanto dentro. Beleza. Porque essa daí era a outra colocação que eu queria fazer. Tem alguma área que tem resistência, por exemplo, a essa ideia das empresas juniores, assim? Você já viu, Eduardo, assim, experiência de Juiz de Fora, claro. Geralmente, quando você traz essa ideia do movimento empresa júnior muito novo, geralmente assusta um pouco o professor. Isso. Porque, a primeiro momento, e eu entendo muito, ele tem medo de que isso atrapalhe a formação dele, que isso tome tempo mais do que poderia, né, na formação profissional. E a gente entende muito isso. O que a gente tenta trazer é mostrar para ele que nós não estamos lá para atrapalhar a formação educacional, mas para contribuir com o professor, né, que o aluno melhore o desenvolvimento em sala de aula por meio da empresa júnior. Claro. Tá. O seguinte, você citou que são de 12 instituições, 11 vocês congregam. Esses profissionais, eu vou chamá-los de profissionais, são estudantes, mas vou chamá-los de profissionais. Eles trabalham na mesma empresa, por exemplo, egressos de universidades diferentes? Nós temos algumas empresas juniores que elas agrupam mais de um curso. E aí esses estudantes vêm de cursos distintos, né? E aí elas fazem áreas em todos os cursos distintos. Por exemplo, se tem uma empresa que ela tem a área de engenharia civil, engenharia ambiental, ele vai fazer projetos tanto na área de civil quanto na área de ambiental para poder agrupar todos eles. Mas esses estudantes vêm da mesma instituição de ensino, né? Da mesma? Da mesma instituição de ensino. Cada instituição misturar, tem né? o seu Tem sua seu própria núcleo. empresa, né? Isso, exato. E não é bom que misture? Olha, eu não sei te falar, eu nunca parei para pensar, na verdade, essa possibilidade de misturar. Então eu não consigo fazer uma análise ser bom ou ruim, tem que entender, mas a priori não vejo também motivo. O modelo que roda atual é assim, entendeu? Até porque deve também ter aquele negócio de grade curricular também, de repente se estranha, né? Um está mais à frente. Porque cada instituição tem o seu ritmo, o seu próprio ritmo, sistema. Então, se você vai cruzar duas empresas juniores aí, né? Pessoas diferentes, são instituições diferentes também, né? Eu estou lembrando de uma situação aqui, isso tem muito tempo, né? Era quando eu fazia engenharia. E eu me lembro que tinha um amigo que depois ele foi para Nova York, voltou e tal, e ele lembra muito dessa história. Nós estávamos conversando uma vez, e é o seguinte, ele montou uma empresa aqui no Brasil, e tinha um cara do Rio, não sei se era do Rio e de Belo Horizonte, e ele daqui, né? Eles eram de 3 faculdades diferentes e de setores diferentes. Por exemplo, vamos supor, um era de mecânica, outro era de elétrica, outro era de civil. Estou chutando, eu não me lembro mais detalhes. E a empresa funcionava, só que eles estavam em tempos diferentes dentro da universidade. É por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Porque deve ser muito difícil administrar isso. Mas uma das coisas que esse meu colega deixou antes de ir para o exterior para tentar a vida e tentar abrir caminhos e etc., é que ele falou assim, eu comecei a aprender coisas que depois eu cheguei e vi a teoria. Eu comecei a ver na prática algo e o ensino de engenharia é uma coisa muito objetiva, né? É diferente, por exemplo, de um ensino na área médica, talvez não seja tão objetivo, tem
tem toda uma ciência, tem toda uma visão na área da psicologia, né? Tem um subjetivismo. As profissões mais técnicas, elas são específicas, né? Mesmo da própria administração, eu acredito que cabe algum tipo de subjetivismo, mas na engenharia não tinha. Então ele conseguia se adiantar. Por isso que eu perguntei se tinha jeito de fazer congregar mais de um profissional. Então não, eles são sempre na mesma. Sim, na mesma faculdade. Da mesma faculdade, tá. Vamos dizer que você estivesse conversando agora com alguém que esteja pensando em entrar numa empresa júnior, que está lá em casa, lá assistindo o nosso vídeo aqui. O que você poderia falar para ele? Vamos dizer que esse aluno fosse um aluno de psicologia e tivesse no segundo ano, quarto período. Vamos fazer um workshop aqui. Fazer um simulado. Simulado. O que você poderia dizer para esse aluno, por exemplo, de psicologia, quarto ano, ele está dentro da universidade, é uma universidade particular e tal, ele está pensando em entrar numa empresa júnior. O que você diria para ele? O que eu sempre gosto de citar com relação a isso, com todo geralmente o pessoal trainee, o pessoal que está pensando em entrar, é que para entrar para o movimento empresa júnior, você pode ter duas visões. Você pode ser tanto pragmático como idealista. Nós, como movimento empresa júnior, nós acreditamos que nós podemos transformar o Brasil num Brasil mais ético, educador, colaborativo e competitivo. Então, nós formamos empresários juniores para trazer esse impacto, essa transformação. Ou você pode ser de forma mais pragmática e egoísta até. Não tem problema, eu quero me tornar um profissional mais desenvolvido, melhor. Sem dúvida, o empresário júnior sai muito mais preparado em suas competências comportamentais do que um estudante que apenas vive a sua vida acadêmica, né? Ele consegue lidar com situações de liderança, resolução de problemas, a lida com o cliente, negociação, todas as competências comportamentais que são listadas hoje, as 10 que nós temos, né, que são as principais competências do profissional do futuro, o movimento empresa júnior te traz esse desenvolvimento. E você deixa de ser uma pessoa que apenas executa coisas e uma pessoa que pensa sobre as coisas, né? Esse é o grande diferencial. Mais do que executar, você precisa ser um profissional pensante. E com certeza o movimento empresa júnior te traz isso de forma muito forte. Legal. Você acha que a empresa júnior consegue transformar um pragmático em mais ético? Um pragmático pode ser mais ético ou não, né? Depende. Não, porque, como ele falou assim, tem a mentalidade idealista e a mentalidade pragmática. Então, eu ouvi esse pragmático como sendo o oposto de idealista. Eu sei que você não quis dizer isso, mas sim, entendi. Eu fiz essa leitura. Só para colocar dois polos. Em termos comportamentais, são duas coisas diferentes. Desculpa, porque isso não é nem discordar, é entrar, né, no sua fala, tema, tá. Porque o idealista seria algo mais social, pelo que eu entendi. Algo como mudar o Brasil, mudar o mundo, né, fazer algo pelos outros. Enquanto pragmático, eu entendi que é uma coisa mais para mim. Mas foi mais ou menos esse entendimento que eu coloquei. Mais prático, né? Pois é, mais aplicável, né? Mais palpável. Né? Ele quer trabalhar isso. Eu acho que foi isso que você quis dizer. Porque quando você fala em mudar o Brasil, está muito longe. Quando você fala em mudar a mim e fazer uma micro-revolução onde eu estou, isso é muito mais pragmático, né? Porque eu estou mudando aquele contexto que eu estou inserido. Então, peraí. Então o meu pragmático não foi o seu pragmático. Vamos falar de um idealista. Tá? E vamos falar de um pragmático não ético. Tá? Aquele egoísta que quer defender o lado dele e tal. Então, agora vamos para a gente não ter problema com palavras. Né? Porque, como você me falou, pragmático não é necessariamente uma pessoa não ética. Né? Pragmatismo é uma questão de objetivo. Né? Se o objetivo é chegar lá em cima, você vai envidar esforço. Se o objetivo fosse ter o ideal mais bonito do mundo, você está sendo pragmático também. Então, realmente, eu falei bobagem. Você está com a razão. Mas então vamos colocar o não ético com o ético. Porque eu acho interessante, uma das coisas que eu acho interessante atualmente no país, e eu acho que é uma contribuição que um vídeo desse pode dar com uma pessoa que você é um cara idealista, né? Você quer ser transformador, você quer ajudar as pessoas a serem empreendedoras, você quer que ajudar as pessoas a sejam inovadoras onde elas puderem ser, você é uma pessoa que está sempre educando comportamentos, ajudando as pessoas a vencer suas dificuldades, né? Quer dizer, isso tudo, de certa forma, tem uma base idealística, né? Sei lá, muito forte, né? Eu, como professor, eu tenho aquela utopia, né, de que as pessoas não pensem que elas não devem ser solidárias. Né? Então, por exemplo, se eu cair dentro de uma empresa dessa daí, eu vou dizer para ele que ele tem que ganhar o dinheiro dele, que ele tem que inovar, que tem que ser empreendedor, mas eu vou dizer para ele também que ele tem que ser solidário, né? Que num determinado momento ele vai fazer, ele vai ter custos que ele não quer abraçar, mas que são custos sociais
legais, que a gente não vai esperar isso do poder público, a gente faz por nós mesmos, para ver se a gente consegue influenciar. Quer dizer, quase um discurso político que eu estou fazendo aqui. Não Você também seria um idealista, no caso. Eu seria muito mais idealista, mas assim, pelo fato de eu ter me formado em engenheiro, quando eu era engenheiro eu era muito pragmático, mas eu fui ser professor também. Aí aquela coisa ganhou dinheiro, tá bem, agora é idealista, entendeu? É nada disso, não, tá ao contrário. Bem, agora, eu não ganhei. Agora ele é idealista, entendeu? Eu não ganhei porque a situação estava difícil. Não, mas eu sempre fui mais para idealista. Mas só para a gente finalizar, eu queria deixar essa coisa aí, que eu vou pedir licença aqui ao Cristiano, que seria a nossa última fala. Você acha que essa empresa contribui para que uma pessoa possa ser ética, possa ser idealista, mas também pragmática? Com certeza. Eu estou no movimento Empresa Júnior por causa disso. Porque o movimento, quando você fala de pessoas não éticas, elas podem até entrar no movimento assim. Só que ela vai sendo envolvida por esse ecossistema que ela é constrangida a pensar diferente, a fazer diferente. E quando a gente fala de um Brasil mais ético, educador, competitivo e colaborativo, você vê que a gente acredita na competição e na colaboração ao mesmo tempo. Claro. Então, necessariamente, para se competir, você precisa colaborar, porque nem sempre todo mundo vai partir do mesmo ponto que você. Então, você precisa colaborar para que as pessoas elas andem junto. Então, não necessariamente vencer é vencer sozinho. Isso o movimento Empresa Júnior acredita, né? Que nós temos muito fomento, por exemplo, de empresas juniores do mesmo curso, fomentando a abertura de empresas juniores do mesmo curso em outro lugar, que talvez fosse concorrente de mercado, mas não. Nós acreditamos nessa competição colaborativa e na formação do indivíduo mais ético. E só para fechar, tem uma frase que o Thiago Almeida, o fundador da Escola Hub, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Eu não o citei aqui, mas era dele que eu estava falando agora mesmo. Eu acho ele um cara sensacional. Sim, é um cara incrível. Ele falou que o movimento Empresa Júnior, mais do que forma profissional, ele forma caráter. Isso. E isso eu estou lá por isso, nós acreditamos nisso. Isso que eu queria ouvir, porque era o que eu estava ouvindo nesse vídeo que eu vi dele, né? Grande Thiago, foi lembrado aqui. Bom, gente, eu adorei a entrevista aqui, eu já conhecia o nosso Eduardo aqui, já tinha assistido uma palestra dele. Aliás, eu assisto palestra dessa turma toda aqui, esse pessoal é muito bom. E vou lembrar aqui uma palestra hoje do Ronald Platts, que é um dos donos aqui do Grupo Circon. Hoje ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte: quando você for fazer um vídeo, né, não se preocupe se você estiver falando alguma coisa que a concorrência possa usar. Porque ao fazer o vídeo você está passando uma verdade e você passa confiabilidade e autoridade. Então, se você for bom profissional, você pode ser colaborativo, que o que é do homem o bicho não come, né? O que é dele, você está formando a sua autoridade. Então, se você quiser saber mais alguma coisa sobre empresas júniores, você pode conversar com o Eduardo aqui. Ou juniores, né? Se você quiser corrigir como é que fala esse troço, que eu não sei. Escreve aí embaixo aí, júniores ou juniores. Júniores ou juniores, sinceramente eu tenho dificuldade, né? E eu vou agradecer ao Eduardo por ter vindo aqui, dado essa cancha para nós. Agradecer o Cristiano também, que está aqui sempre com muita boa vontade para nós discutirmos esses temas muito interessantes. E quero agradecer também você que nos acompanhou até aqui e pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja avisado sempre que tivermos vídeos novos, vídeos tão bons quanto esse. E qualquer comentário que você quiser fazer, deixe lá no lugar dos comentários. Se for uma pergunta, a gente leva a quem de direito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.